Pronto, pessoal, voltando, né, para falar agora especificamente da história da saúde mental. Vou logo avisando a vocês, não é uma história bonita, não é uma história que queríamos ouvir e saber. Pelo contrário, é uma história triste, desumana, desagregadora de valores, que até um tempo desse, minha gente, nós vamos falar aqui do período histórico de milhares de anos atrás, mas até os anos 90, praticamente 1990, ainda existia resquícios desse tempo que vocês vão saber agora. Eu vou começar mostrando isso que eu estou falando para vocês pela Idade Antiga, né? A Idade Antiga, que ela compreende um período antes de Cristo, 500 anos, e 100 anos depois de Cristo, né? Fatos que aconteceram principalmente na Grécia e na Roma Antiga, que tinham o desenvolvimento já de uma medicina, né? Ela sempre estiveram à frente da questão da medicina, mas era reflexo de outros países também, sabe? Desde os primórdios, os loucos chamavam a atenção da sociedade ocidental. Era tido como melancolia, espírito triste e doença da alma. Já tinha a noção que isso era provocado pela cabeça e fazia como prática furos no crânio para o espírito triste sair. Esse foi o primeiro momento. Vocês sabem que a igreja, né, a igreja católica, a igreja cristã, podemos dizer assim, ela vinculou todas as doenças não como um fator físico, certo? Mas sim como um fator espiritual. A doença era um castigo de Deus, né? Por si só já era um castigo de Deus. Se você não tivesse pecados ou então abdicasse de alguns pecados, fazendo o que a igreja mandava, você era curado, porque Deus queria. Do contrário, você era castigado, né, com aquelas doenças. Só que a doença mental foi pior ainda. Eles acreditavam que a doença mental, nessa época, era coisa do demônio. Era um espírito mau que entrava dentro das pessoas. Imagina aí, pessoas com esquizofrenia naquele tempo, que tinham surto psicótico mesmo. O que era surto psicótico? É uma mistura de alucinações com delírio, que tipo dos pacientes esquizofrênicos e outras patologias, mas principalmente esquizofrenia. A alucinação é você ver, escutar, sentir algo irreal que não existe de jeito nenhum, fruto da sua imaginação distorcida. E os delírios são ideias delirantes, são percepções distorcidas de algo que existe. Por exemplo, a pessoa acreditar que a luz solar, ao você ver a luz do sol, você está recebendo Espírito de Deus, e com esse Espírito de Deus você consegue curar as pessoas. Ou então um delito de perseguição. Você está no primeiro andar da sua casa, do seu apartamento, aí na parte de baixo existe uma pessoa que mora lá, que você, ao essa pessoa bater as panelas, por exemplo, bater a porta, você acha que aquilo é um sinal que essa pessoa, quando você passar em frente à casa dela, você vai ser, ela vai fazer o mal, ela vai lhe matar, lhe bater. E você acha que essa pessoa está sempre lhe perseguindo. Isso é uma ideia delirante. No caso aí, a pessoa existe, aos barulhos lá das pancadas, mas a pessoa tira isso de forma
uma conclusão, uma percepção errada em relação a esse fato. Aí é o delírio. Aí quando você está com surto psicótico, você sente as duas coisas, a alucinação e o delírio, que é o que caracteriza a loucura. A ideia da loucura, do louco, né? Que ela não percebe essa realidade dos fatos. Hoje já sabe que é por alguns motivos neurológicos, neurotransmissores que fazem a comunicação entre um neurônio e outro, que distorce o funcionamento cerebral da nossa mente. Mas nessa época ninguém sabia disso, que a ciência ainda não existia de fato e de direito. O que existia, na verdade, eram os dogmas da igreja. E aí quando ela diz que ela achava que um espírito triste, uma doença da alma, né? A doença estava não incorporada ao corpo físico, mas sim ao espírito, à alma. É tanto que eles faziam prática de furar o crânio. Depois descobriram vários crânios que tinham um furo na cabeça nessa época, achados arqueológicos desse tempo, em que o pessoal que fazia isso na época era o pessoal da igreja, religiosos, né? Eles faziam furos, e também algumas pessoas que praticavam a saúde. Eles faziam furos na cabeça, porque achavam que com esse furo no cérebro, o espírito saía do corpo da pessoa. Esse espírito triste, melancólico, depressivo saía da pessoa. Olha que ponto nós chegamos, né? Só um minutinho, pessoal. Eu volto já aqui a gravação, só um minutinho. Pessoal, voltando aqui. Tive que sair, deixa eu ver que eu estou com outra camisa, para resolver uns problemas na escola, mas já retornei. Tá bom? E voltando, né? Falando da história da saúde mental, só concluindo aqui que esse pensamento da loucura, ainda da Idade Antiga, principalmente aí no período depois de Cristo, aos poucos essa loucura começou a ser vista com bons olhos pelos religiosos, porque acreditava que os loucos eram intercessores de Deus. Aquele comportamento psicótico que eu acabei de falar para vocês, achava que aquilo dali era enviado de Deus, não mais um ser demoníaco. Né? Apesar que depois, isso aí passou pouco tempo, essa saúde mental, essa loucura sendo vista com bons olhos, passou pouquíssimo tempo. Depois voltou a se ter a imagem demoníaca mesmo. Né? De qualquer forma, tanto numa visão ruim como nessa visão boa, ambos se distanciavam realmente da doença mental, física, né? Da nossa mente, mas sim achavam que era poder ou castigo divino. Né? É isso que fica marcado esse período da Idade Antiga. Aqui a gente tem o furo do crânio, para que o espírito ruim saísse, o espírito demoníaco. Né? E aqui já mostra uma época, aqui é como se ele fizesse uma leitura, né? Já é a parte boa, achar que eles são enviados de Deus para fazer leitura do que eles escreviam, do que eles pensavam, né? Em praça pública, nessa época da Idade Antiga. A parte boa, que achava que era um dom de Deus, essa loucura. E há relatos bíblicos em Marcos, ele diz assim, Mestre, trouxe a ti meu filho, porque ele tem um espírito demoníaco e não pode falar. Sempre que o espírito o ataca, joga ao chão, a boca espuma, os dentes rangem e se torna todo duro. Aqui Marcos relata um
um senhor que trouxe o filho, né, para Jesus curar. Porque ele disse que o filho dele entra o espírito demoníaco, aquilo que eu falei para vocês inicialmente, que a doença mental, a loucura, era um espírito demoníaco que entrava. Nesse caso aqui, é uma convulsão que essa pessoa que ele relata tinha, né? Que ele diz que ele se joga no chão, né? Fica saindo espuma pela boca, os dentes rangem e ele fica tudo duro. É uma convulsão que ele está tendo. Mas acreditava naquele tempo, que ainda não tinha ciência, repito, que era um espírito demoníaco. Aí nós partimos da Idade Antiga e saímos para a Idade Média, entre 400 e 1450 e 1400 depois de Cristo, né? Durante a Idade Média, a loucura era vista como algo sobrenatural, supersticioso, espíritos malignos, castigo divino por virtude do pecado humano. Você vê aqui que eles reúnem, né, todos as visões em cima da loucura. Tudo que aconteceu na Idade Antiga, na Idade Média, foram colocados. Poderes supernaturais, sobrenaturais, né? Eram espíritos malignos, espírito demoníaco. Aquilo que estava acontecendo, né? Os surtos psicóticos, os problemas que eles tinham, era relacionado ao castigo divino pelo pecado, como eu falei para vocês. Tá certo? Era uma afronta para os representantes cristãos, onde eram acusados de bruxaria, ouviam vozes do demônio, eram queimados e torturados. A igreja, ela teve um período que quem relatava na Idade Média que tinha escutava vozes, a Joana d'Arc, aqui o exemplo dela, é porque ela escutava vozes do anjo Gabriel e relatava essas conversas que ela tinha com o anjo Gabriel a público. E aí, como ia, né, quando acontecia esse tipo de coisa sem ser pela igreja, quando não acontecia pela igreja, fosse por pessoas sem ser da igreja, os representantes da igreja viam aquilo dali como uma bruxaria, como feiticeiros. E elas iam para a Santa Inquisição, que era um tribunal da igreja católica, do cristianismo, onde colocava aquelas pessoas com os padres, bispos, né, para julgarem aqueles fatos que eles cometiam. Se fossem julgados, iam ser queimados em praça pública, porque acreditava que aquilo dali não era vozes com anjos, no caso dela aqui, e outros tipos de subjeções, mas sim era bruxaria, era feitiço, e iam para ser queimados em praça pública. Olha que ponto, que coisa retrógrada nós tivemos com relação à saúde mental e essa visão da loucura. Eu acho que vocês estão entendendo por que hoje, até hoje, o estigma é muito grande com relação à loucura, a quem é portador de transtorno mental. Mas vamos falar sobre isso mais na frente, tá bom? Portanto, na Idade Média tinha essa visão. E aí na Idade Moderna, já pega do século XV, né, até o século XIX, já um pouco mais à frente, há um desenvolvimento muito grande com relação ao setor econômico na história. Passa aí o mercantilismo, que visava os recursos com ouro e prata. Depois o capitalismo, que visa o lucro, ambos visam o lucro, o capitalismo principalmente, né, que as pessoas têm que produzir muito para que possa gerar lucro, ter uma vida melhor e mais dinheiro. Aí o que acontecia? Quem tinha doença mental, deixa-se aquela parte
é mais sobrenatural, aquela parte mais de achar que o corpo, que aquilo é um demônio, que é espírito. A igreja sempre, ao longo do tempo, sempre trouxe isso, né, até hoje. Mas, com a visão geral, a ciência já estava em evidência, já tinha alguns estudos naquela época, mas como era que era visto os portadores de saúde mental? Como eles não conseguiam, devido ao seu transtorno mental, as limitações que ele causava, eles não conseguiam produzir igual a uma pessoa que não tivesse o transtorno mental. E nesse tempo, foi um tempo que era para ser melhor, porque à medida que vai evoluindo os tempos, era para ter uma melhoria, mas com a saúde mental, com a doença mental, não teve moleza, não. Eles eram tidos como pessoas que eram improdutivas, eram lixo para a sociedade. Os tratamentos médicos que já existiam nesse período era tortura, ameaças, algemas, e eram vistos como bichos. Tá vendo, minha gente, como é complicado? Como era complicado a saúde mental, o doente mental, na verdade. Passou de uma visão, ainda tinha a visão da igreja sobre a questão do espírito, que era uma doença da alma e não do corpo. Mas, além disso, além da visão da igreja, porque a igreja também foi deixada mais de lado, nesse período aqui teve a reforma protestante, é bom a gente lembrar disso, e um pouco da igreja foi afastado, mas a parte científica que era para evoluir, como eles não acompanhavam o sistema mercantilista e capitalista, eles eram tidos como excluídos. E os tratamentos eram... Vocês vão ver esses tratamentos, que ele culminaram também na idade contemporânea, que eram vistos como... sempre foi visto como um bicho mesmo. Eu vou mostrar mais na frente para vocês. Olha como eram algemados, né, ó. Sendo agredidos. Aí tinham os vários tipos de tratamento, de punição para eles. Na verdade, não era tratamento, era punição. Era tortura mesmo, nessa época da Idade Moderna. Só que aí na Idade Moderna apareceu o René Descartes. Eu acho que na filosofia vocês já ouviram falar dele, se não ainda vão ver. E nessa época de 1500 a 1650, sua proposta inicial foi o quê? Através da ciência, através do seu estudo. Ele separou o corpo da alma. Ele disse, olha, nesse primeiro momento aqui apareceu as dissecações anatômicas, os corpos eram dissecados, né, deixando a musculatura, deixando a parte mental, os órgãos. A ciência vai cuidar da parte do corpo e a igreja segue ocupando a parte da alma. Mas houve uma separação. Tá entendendo? O que era antes um só, a doença mental é tida, né, pela doença da alma somente. E aí René Descartes ele apresenta essa proposta de separar o corpo da alma. E a igreja fica com a alma e a ciência volta ao estudo do corpo. Tá certo? Só que apareceu outro grande. E aí essa de René Descartes deu uma polêmica danada, né? Naquele tempo, a igreja era complicado. Foi uma repercussão muito grande. E bateram muito em cima disso. Só que depois disso, já aí no 1745 a 1826, o Pinel, Felipe Pinel, foi o primeiro a entender a doença mental como parte das funções mentais intelectuais patológicas. Ou seja,
O Pinel ele percebeu que muitas pessoas que apresentavam alterações de conduta, ou seja, de comportamento, e que se encontravam em prisões ou vagando pelas ruas, o faziam em razão de algum transtorno mental. Assim, reuniu-se em uma instituição própria para cuidar dos médicos de estudo e as tirou às correntes dos pacientes. Foi uma verdadeira revolução que esse caboclo fez. Felipe Pinel. Ele detectou, né, que aquilo que os pacientes sentiam não era espírito ruim, não era doença de alma, e sim um transtorno mental. De fato, alguma conturbação mental. Claro que não teve tantos estudos como foram posteriormente, né, descobrindo cada tipo de transtorno, mas ele afirmou, esse médico, né, que essas pessoas apresentavam esses comportamentos desviantes, não era porque queriam, não era porque era mau espírito, era porque tinha algum transtorno mental. E aí ele pegou essas pessoas que estavam acorrentadas, que estavam presas, vivendo como se fossem bichos, porque como eles não atendiam ao setor produtivo nessa época, eles eram tidos como inúteis, eram separados igual os leprosários, as pessoas que tinham lepra, que tinham hanseníase. Muitos eram colocados em embarcações e mandavam no meio do mar, sem alimento, sem nada, e lá se acabavam. Foram muitos castigos. Mas aí Pinel, ele deu foi o embrião, né, para já instituir aí o que seria, né, uma instituição hospitalar psiquiátrica para cuidar desses pacientes, que até então ninguém tinha se prestado para isso. Na Idade Moderna, né, pobres e loucos eram vistos como desocupados. Já estamos na Idade Moderna, saindo da Idade Média, né, dando continuidade aqui à Idade Moderna. Os pobres e loucos eram vistos como desocupados, como não trabalhavam, não produziam riqueza, eram considerados marginais e improdutivos. Os mendigos eram expulsos das cidades. Os doentes mentais e mendigos sem família eram condenados ao isolamento. Deixavam eles isolados, vivendo à mercê. Como eu falei, nessa época surgem os hospitais gerais, instalados nos antigos leprosários, onde eram internados não só os loucos, mas toda a população marginalizada da época. Tudo quanto não prestava, bêbados, né, viciados, prostitutos e os doentes mentais e os mendigos eram colocados em isolamento ou expulsos das cidades nessas embarcações a mundo afora. Porque eram improdutivos, eles não acompanhavam porque não produziam. Ora, como é que uma pessoa sem tratamento, para qualquer tipo de transtorno mental que tivesse, como é que ela ia ter condições, funcionalidade mental e, claro, resposta corporal para exercer alguma atividade trabalhista? Né? É difícil. E assim, essa visão da Idade Moderna, fazendo um resumo, a visão da loucura, a visão do doente, apareceu quem descobriu aí o início das doenças mentais, que aquele comportamento era referência à doença mental, que era o Pinel. Antes, o René Descartes, ele separou o corpo da alma, deixou o corpo com a ciência, que já foi uma grande evolução, mas a visão do louco, devido ao sistema capitalista, era vista como seres improdutivos, que não era capaz de produzir riqueza nenhuma. Por isso que eles eram excluídos da sociedade. E aí, minha gente, vem a idade contemporânea. Aí você diz, mas Micael, a idade contemporânea, ela já pega o final do século XIX, né, até os dias atuais.
E você diz assim, Mica, houve uma grande evolução, né? As coisas começaram a melhorar para o pessoal que tinha transtorno mental, que era portador de alguma doença mental. De jeito nenhum, minha gente. Evoluiu por uma parte, mas os cuidados, os tratamentos eram muito desumanos ainda. Muito desumanos. E vocês vão ver isso aqui. E agora nós vamos trazer mais essa visão contemporânea para o Brasil. Vamos trazer mais para nós aqui. Como era aqui no Brasil o tratamento e a visão junto ao doente mental, com o doente mental. É isso? E aí, minha gente, com a intenção de excluir os improdutivos da sociedade, foram criados manicômios. Isso no mundo inteiro e aqui no Brasil. Eles não eram tidos na idade moderna como improdutivos, continuou a visão na idade contemporânea, no seu início, porque foram criados manicômios, hospitais manicomiais. Ele não vivia em isolamento? O isolamento era dentro desses manicômios, com tratamentos subversos, punitivos, não para restaurar a saúde deles, mas para castigar, tratamentos subhumanos. E aqui no Brasil, o primeiro hospício que foi inaugurado foi na época do Império, e recebeu o nome de Hospício Dom Pedro II, inaugurado no Rio de Janeiro, em 1852. E os tratamentos eram subhumanos, traziam técnicas totalmente punitivas, que iam contra os direitos humanos. Primeiro, indução de dor e de vômito, sangramentos, afogamentos, cirurgia ginecológica, tendo a justificativa que a vagina, o clítoris e o útero tinham grande influência na mente feminina. Ainda esse pensamento do útero, dessa parte do sistema reprodutor feminino, achavam também naquele período anteriormente que a doença mental era tida por falta de relações sexuais, né? Tipo, o útero, se você não tivesse relações, clítoris e a vagina, eles saíam, né, do seu local e podia se deslocar para prejudicar o funcionamento cerebral. Vocês acreditam nisso? E aí inventavam cirurgias ginecológicas para colocar esses órgãos no lugar. A extração de pedaços cerebrais, vocês viam lá a lobotomia, né, os furos que faziam, nessa época também faziam. O eletrochoque, não como uma terapia, mas como uma punição. Depois vamos falar sobre esse tratamento de eletrochoque. Camisa de força para imobilizar. Não se alimentava que prestava, pelo contrário, passava fome. E vocês vão ver as barbaridades desse Hospital Dom Pedro e o Hospital Barbacena em Minas Gerais. Não tinha higienização, não tinha roupa. Nada. Eram realmente tidos como animais menosprezados. Porque nem os animais mereciam o tratamento que esse povo tiveram. E todos esses tratamentos aqui eram uma forma, né, essa indução da dor e do vômito, o sangramento. Achava ainda que era quando você vomitava, colocava para fora esses mais espíritos. Quando esse sangramento acontecia, você também expulsava essa extração de pedaços cerebrais para sair ainda.
esse mau espírito, ainda volta essa mentalidade para cá, na idade contemporânea. E aí, 1890, por meio do decreto instituído lá ainda, na transição do Império para a República, né? O Hospício Dom Pedro II foi desanexado da Santa Casa de Misericórdia e passou a ser denominado Hospício Nacional dos Alienados, recebendo cada vez mais pacientes oriundos de todo o território nacional. Loucos, alguns, excluídos todos. Era o lema. Nem todo mundo que estava lá tinha doença mental. Os desviantes sociais eram colocados lá para punições, como punições. E juntos todos eram excluídos. Aí ele passa desse nome de Hospício Dom Pedro II, né, porque ele era anexado à Santa Casa de Misericórdia, e passou a ser denominado Hospício Nacional de Alienados. A superlotação se intensificou tanto, segundo alguns registros, entre janeiro de 1890 e novembro de 1894, teriam sido internados no Hospício Nacional 3.201 pacientes. Uma superlotação, um caos, onde era para atender ali no máximo 100, 200 pessoas, tinha 3.000. E viviam sob condições sub-humanas, como eu falei para vocês. E nós iremos falar mais sobre essas condições sub-humanas quando nós estiver falando do hospício de Barbacena, em Minas Gerais, um pouco mais à frente deste Dom Pedro. Essa aqui era um antigo hospício Dom Pedro, trancado, né? Sempre com o segundo andar aqui, onde no segundo andar eram muros. Lá dentro mesmo tinha capela para fazer o sepultamento desses pacientes que iam a óbito, né? Hoje é isso aqui no Rio de Janeiro, é dessa forma aqui que está hoje no Rio de Janeiro, esse hospício. Portanto, minha gente, sobre o hospício, com o hospício Dom Pedro II, a gente vai encerrar esse primeiro momento, esse primeiro conteúdo de hoje. Depois nós vamos falar sobre o de Barbacena. Irei falar mais sobre a técnica de eletroconvulsoterapia, de fato o que ela é, né? E falar, né, do período de renovação da saúde mental, de esperança, que houve sim esse período, aí na década de 1960, 1970. Vocês vão ver a continuação dessa história na próxima aula, tá bom? Para não ficar muita informação, vamos encerrar por hoje essa aula. Espero que tenham aprendido, que tenham compreendido. E qualquer dúvida, é só me mandar um WhatsApp, só me mandar um áudio ou escrever, que nós estamos à inteira disposição. Forte abraço para cada um, né? Que Deus abençoe e até o próximo encontro, se Deus permitir.